Após a desastrosa emissão de cotas do Gary 11, ele caiu bastante. Chegou a ser negociado a R$ 8,20, muito abaixo do seu valor patrimonial. Agora ele já subiu um pouco. Está sendo negociado por volta de R$ 8,60. Mas será que isso é uma oportunidade ou é uma cilada? Neste vídeo eu vou te mostrar tudo relacionado a isso. Essa questão da emissão de cotas do fundo, a sua alavancagem, o seu portfólio, o seu risco, se ele aumentou, se diminuiu, para você saber o que faz, se mantém na carteira, se vende ou se compra mais. Lembrando que este vídeo é educativo e de forma alguma é recomendação de investimento. Bem, para quem é novo por aqui, meu nome é Matheus, este é o canal Efeito FIIs. Vamos então direto ao ponto sem enrolação. Só para contextualizar sobre a emissão de cotas do fundo, temos aqui o seguinte, foram subscritas e integralizadas pelos cotistas atuais do fundo aproximadamente 2.800.000 cotas. Cara, isso aqui representa aproximadamente 5%, já falei isso em outro vídeo, representa apenas 5% das cotas do fundo imobiliário que foram emitidas. E depois o Gary 11 meio que abriu essa emissão para outros investidores. E esses meio que salvaram essa emissão. Não salvaram tanto assim, você vai entender o porquê. Olha só, por esses outros investidores foram subscritas e integralizadas aproximadamente 18.800.000 cotas. E tudo isso desses outros investidores. Mas os atuais cotistas representam 194 milhões de reais. Ah, Matheus, é muito dinheiro. Beleza, mas se você der uma olhada, o fundo imobiliário pegou 194 milhões de reais. Realmente é um bom dinheiro. Só que ele queria pegar 450 milhões de reais. Ou seja, ele conseguiu pegar muito dinheiro. Só que menos da metade do que ele queria. Matheus, por que o fundo imobiliário não conseguiu pegar tudo que ele queria? Eu tenho dois motivos. O primeiro motivo é a sua taxa, porque a taxa foi muito alta, beirando ali os 4%, e os cotistas atuais teriam que arcar com 40% dessa taxa. Mas convenhamos, muito investidor nem sabe olhar esse tipo aqui de taxa, e alguns nem ligam para isso. Acredito que o principal motivo seja porque o fundo imobiliário emitiu a R$ 9,00. E a gente viu nesse período o fundo imobiliário sendo negociado a R$ 9,00, R$ 9,10, às vezes até um pouco menos do que R$ 9,00. Então muita gente preferiu comprar na Bolsa de Valores, direto na Bolsa de Valores, já para ganhar rendimento do fundo, ao invés de participar dessa emissão de cotas do fundo. E se a gente der uma olhada, como o fundo imobiliário pegou menos do que ele queria, olha só isso aqui. A cotação caiu mais de 4,75% nos últimos 6 meses. Pode ver que ele vinha sendo negociado a R$ 9,00, 9 e pouco, 8,80 alguma coisa, 9 alguma coisa. Beleza, nesse período aqui, dia 22 de novembro, já tinha passado, por exemplo, alguma parte da emissão de cotas do fundo. Mas olha só essa queda. Cara, ele caiu quase 10%. Beleza, valorizou um pouco, 5,24%. Mas grande parte disso aqui foi devido a essa emissão de cotas do fundo desastrosa. Beleza, tem relação também com a parte macroeconômica, A gente está vendo inflação subir, taxa Selic subir, a taxa de juros subir. Então, muito fundo imobiliário, ou quase todos os fundos imobiliários, estão caindo ultimamente. A gente está vendo fundo de papel caindo, fundo de tijolo caindo, e isso tem participação também nessa queda aqui do fundo do Gary 11. Mas a outra parte foi devido a essa emissão de cotas e alguns pontos que eu vou te mostrar, que tem relação com a alavancagem e até mesmo o portfólio do Gary 11. Sabendo disso, vamos ver como que está a alavancagem do fundo imobiliário atualmente. E para isso eu vou precisar fazer alguns cálculos. Seria bem interessante por parte da gestora informar isso aqui para a gente de forma simples, ou no relatório gerencial, no próximo relatório, ou em algum comunicado ao investidor, ou outro documento. Porque o que eu vou falar aqui para você não vai estar totalmente correto, porque vai ter um número ou outro que vai estar desatualizado. Por isso que eu falo que é muito importante a gestora se pronunciar em relação a isso. Vamos ver aqui, no seu último relatório gerencial, ela informou que está com alavancagem de 24% em relação ao ativo, já líquido de suas disponibilidades. Então, o primeiro passo vai ser a gente descobrir quanto que o fundo imobiliário está devendo de acordo com esses 24% já líquido de suas disponibilidades. Para isso, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui uma calculadora, vamos somar a dívida de 2024 até 2039. Então, 9 milhões mais 54, mais 57, mais 54 de novo, mais 35, mais 38, mais 525. Uma dívida, então,
de 772 milhões de reais. Mas agora, as suas disponibilidades ali, ó, 685 milhões, então menos 685 milhões de reais. Temos então uma dívida de 87 milhões de reais. Só que se a gente entra no seu informe mensal, ao menos no seu último, temos esses outros valores a pagar, de 241 milhões de reais. Então, se a gente pega isso e soma com esses 87 milhões, então 87 mais 241, temos 328 milhões de reais. Se a gente pega esse valor, 328 milhões de reais, e divide pelo total do ativo do fundo hoje, de 1,3 bilhão, então, dividido por 387 bilhões. Temos aí, então, ó, uma alavancagem de 23,6%, quase 24%. Como eu disse, esses números, um ou outro vai estar desatualizado. De qualquer forma, como a gente chegou nesses 24% aqui de alavancagem, temos então uma dívida hoje do fundo imobiliário de 328 milhões de reais. Ao menos é o que eu consigo enxergar olhando esse documento e o informe mensal. Por isso que eu falo que seria muito interessante da gestora esclarecer isso aqui para a gente. De qualquer forma, está aqui 328 milhões de reais. Mas não é apenas isso, porque um tempo atrás o fundo imobiliário anunciou isso aqui, ó, a aquisição de 15 imóveis do Grupo Carrefour ocupados pela bandeira Atacadão, de 725 milhões de reais. Então, temos esse valor aqui, ó, 328 milhões de reais. 328 milhões de reais, mas, lembrando que eu estou arredondando, 725 milhões de reais. Então, temos aí uma alavancagem de mais de 1 bilhão de reais. Agora, vamos diminuir alguns valores. Qual é o primeiro valor a ser diminuído? É justamente da emissão de cotas do fundo, que ele pegou 194 milhões de reais. Então, vamos pegar isso aqui, esse 1 bilhão, menos 194 milhões de reais. Chegamos a 859 milhões de reais. Vamos ter que reduzir também essa venda aqui, ó, que o fundo imobiliário pretende fazer. Beleza, vai ter um parcelamento, deixa eu até baixar aqui para você ver, ó, vai ter um parcelamento de até 24 vezes. Mas, de acordo aqui com esse documento que a gestora informou para a gente, essa venda ensejará na redução de aproximadamente 145 milhões de reais do passivo do fundo e vai aumentar as suas disponibilidades em aproximadamente 133 milhões de reais. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, vamos reduzir essa alavancagem de 859 menos 145 milhões de reais. Temos aí 714 milhões de reais. Digamos que ele pegue essas disponibilidades, eu sei que pode não acontecer. É um caso bem extremo que eu estou colocando aqui para a gente ver mais ou menos a alavancagem do fundo. Então, temos aí 714 milhões menos 133 milhões de reais, que é o que vai aumentar a disponibilidade do fundo. Beleza, ele pode pegar uma parte disso e distribuir para o cotista. De qualquer forma, é só para a gente ver mais ou menos como que está a alavancagem do Gari 11 hoje. Então, 714 menos 133 milhões de reais, chegamos a 581 milhões de reais. Mas agora, será que essa alavancagem é alta ou é baixa para o fundo imobiliário? Para isso, a gente precisa pegar essa dívida e dividir pelo ativo do fundo imobiliário hoje. Então, aqui também, vamos fazer alguns cálculos. Vamos pegar esse ativo de pouco mais de 1 bilhão de reais, acrescentar umas coisas e diminuir outras coisas. Vamos, então, abrir aqui outra calculadora para a gente fazer isso aí à parte. Temos, então, 1 bilhão 387 milhões de reais. Beleza, vamos pegar isso aqui e vamos somar com esse valor aqui, ó. Cadê esse valor aqui? Porque isso aqui também acaba entrando no ativo do fundo, né? Virou um passivo, mas também virou um ativo. Então, vamos pegar esse valor aqui, ó, de 1,3 bilhão mais 725 milhões de reais. Temos, então, um patrimônio de 2 bilhões de reais. Só que temos que levar outra coisa em consideração. O fundo imobiliário está buscando vender esse ativo aqui. E eu entrei nesse documento para ver mais ou menos como que estava o valor desse imóvel no patrimônio do fundo. E esse imóvel aqui é localizado em Santo Antão. Então, esse imóvel valia 254 milhões de reais aproximadamente. Ao menos isso é o que está nesse último laudo de avaliação. Então, vamos jogar isso aqui. Lembrando, isso aqui é apenas um estimativo. Então, não vai esquentando muito com esse valorzinho aqui e outro. É uma estimativa.
Vamos pegar aqui então esse valor e reduzir por 254 milhões de reais. Temos então um patrimônio ao menos estimado de 1,8 bilhão de reais. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa dívida aqui do fundo, lembrando que a gente já tirou as disponibilidades, então em tese seria uma dívida líquida, né? E vamos dividir pelo patrimônio. Então, 581 milhões de reais divididos por 1 bilhão 858 milhões de reais. Multiplicar por 100 para a gente achar o percentual. Temos aí uma alavancagem projetada, ao menos de acordo com esses cálculos aqui que eu estou fazendo, de 31,27%. Ou seja, o Gary 11, que hoje está com alavancagem de 24%, passaria a ter uma alavancagem de 31%. Lembrando que eu não estou considerando, por exemplo, a venda dele de outros ativos. Conforme o seu último relatório gerencial, pode haver, por exemplo, um incremento de 25 milhões de reais, está bem aqui, ó, porque o fundo busca ter pelo menos uma fotografia mínima de 10 anos de disponibilidade. Então, eu não coloquei em consideração a venda desse ativo aqui, ó, o GPA Campinas, porque de acordo com o seu último fato relevante, a gestora comunicou que ainda está avaliando as condições apresentadas e, caso decida prosseguir com as tratativas, informará aos cotistas e ao mercado em geral. De qualquer forma, ela ainda não informou nada. Eu peguei esse valor aqui, ó, de 273 milhões de reais, porque recentemente a gestora publicou um fato relevante. Então, eu levei isso aqui em consideração e não levei isso aqui em consideração. Pode ser que quando a gestora vender esse ativo, o fundo imobiliário vai reduzir a sua alavancagem. Só que como é um valor até então pequeno para o patrimônio do fundo, olha só, de pouco mais de 30 milhões de reais, pode ser que essa alavancagem aqui de 31% possa cair para 30% aproximadamente. E, logicamente, quanto maior a dívida do fundo imobiliário, quanto maior a sua alavancagem, maior é o risco. Mesmo que os CRIs estejam casados com contratos de aluguéis atípicos, cara, 30% de alavancagem, eu particularmente acho um pouco elevado. Na verdade, eu acho muito elevado. Passou de 20%, na minha opinião, é uma alavancagem alta. E não é porque eu gosto do Gary 11 que eu vou dizer que é uma alavancagem baixa. Muito pelo contrário. 30% é sim uma alavancagem alta, mesmo com CRI casado. Porque isso aqui aumenta o risco do fundo imobiliário. Beleza, para o longo prazo pode ser uma oportunidade. Daqui a pouco a gente entra em relação a isso. Mas temos aqui que hoje, com esses números, o Gary 11 está extremamente alavancado. Mas agora vamos ver a fotografia do fundo imobiliário nesse momento. A gente tem aqui o seguinte, ó, ele possui 25 imóveis de renda urbana e galpões logísticos, 100% dos contratos são atípicos com multa integral, prazo médio dos aluguéis 14 anos, 6 inquilinos, de acordo com o Gary 11, né, com a gestora do Gary 11, são high grade, ou seja, são inquilinos com a saúde financeira bem tranquilinha e seus imóveis estão espalhados em 10 estados aqui no Brasil. Então, hoje, 50% basicamente da receita vem de renda urbana e outra parte de logística. O estado que o Gary 11 mais está exposto é o Rio Grande do Sul, seguido de São Paulo e Pernambuco, o restante em outros estados, conforme você está vendo no mapa aqui do Brasil. Seus inquilinos, ele está muito exposto à BAT, ao Grupo Mateus e ao GPA, mas ele também possui a BRF, a Almanara e a Air Liquide como seus inquilinos. E agora, quando o fundo imobiliário comprar a participação dele nesses 15 ativos, temos que ele vai ter 40 ativos, lembrando que ele está concluindo a venda desse ativo, então passa de 40 para 39, e se ele vender aquele GPA Campinas, passa de 39 para 38 ativos. De qualquer forma, é uma excelente diversificação. Imóveis logísticos, né? E renda urbana também. 100% dos contratos continuam atípicos e com multa integral. O prazo dos aluguéis caiu um pouquinho, mais beira ali por volta de 14 anos. Dos seus inquilinos passou de 6 para 7, porque o inquilino agora que vai entrar vai ser o Carrefour, né? Com a bandeira Atacadão. Então, 67% da receita passa a vir da sua parte de renda urbana e 33% da sua parte de logística. O estado agora com maior representatividade aqui no fundo é São Paulo, seguido do Rio Grande do Sul e Pernambuco. Quanto à receita, o Carrefour agora, né, Atacadão, como você queira chamar, é responsável por aproximadamente 32% da receita do fundo, 19% da BAT, 19% Grupo Mateus. Lembrando que o CEO do Carrefour, se não me engano, lá na França, começou a falar umas merdas. O pessoal aqui no Brasil achou ruim e com razão. Fizeram o quê? Pararam de mandar carne para o Carrefour
Acredito que no curto prazo isso realmente vai impactar a receita da empresa, mas no longo prazo eu acho muito difícil, até porque se você olha outras coisas que aconteceram, por exemplo, caça-dica, perdigão, o brasileiro tem memória curta. Então, podem sofrer isso hoje, mas no longo prazo, dificilmente isso vai ser um impacto gigantesco para a empresa, ao menos é o que eu acho. Hoje, então, temos o Gari 11 sendo negociado, já está subindo, ó. R$ 8,78, um PVP 0,96, ou seja, 4% de desconto frente ao seu valor patrimonial e dividend yield de 12,18%. Mas, e agora? Será que o Gari 11 é oportunidade ou é uma cilada? Lembrando, eu vou dar a minha opinião e de forma alguma recomendação de investimento. Eu acredito que a longo prazo, longuíssimo prazo, essa queda seja uma oportunidade. Mas eu não entraria pulando na piscina direto. Eu colocaria um pezinho ali na água primeiro, ou seja, fazendo poucos aportes, que é o que eu venho fazendo. Uma cotinha aqui, outra cotinha ali, porque assim, a gente tem que esperar ao menos a gestora se posicionar quanto à nova alavancagem do fundo imobiliário. Isso é muito importante, porque quanto maior a alavancagem, maior é o risco e, logicamente, maior é o retorno esperado. Temos que lembrar também da economia no Brasil. A gente está vendo inflação subir e taxa Selic subir. Pode ser que eles continuem subindo em 2025 e a cotação do Gari 11, assim como qualquer fundo imobiliário de tijolo, caia ainda mais, gerando novas e até melhores oportunidades. Então hoje eu acredito que seja uma oportunidade para longo prazo se o gestor não fizer merda, mas como a gente tem esse risco de alavancagem e essa parte macroeconômica do Brasil, eu não entraria com tudo. Na verdade, eu estou entrando bem tranquilinho, como eu falei, uma cota aqui e outra cota ali. E você, com o Gari 11 sendo negociado por menos de R$ 9,00, você está aproveitando, você está comprando mais, está vendendo ou simplesmente deixando ele ali parado para ver o que a gestora vai fazer sobre a alavancagem e em relação também à economia aqui no Brasil. Comenta aí, sua participação é muito importante aqui para o canal. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.